Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos a mais uma aula da Escola Bíblica, né? Estamos aqui na lição 11, intitulada Para o que der e vier. É uma frase de encorajamento, não é verdade? Para o que der e vier. Eu estou aqui para o que der e vier. Eu vou com você para o que der e vier. É uma frase que deixa quem escuta, quem ouve até animado, né? Para continuar a fazer aquilo que está disposto. Então vamos ver o que essa frase tem de nos encorajar, né? De encorajamento para nós. Porque eu acredito que não tenha outra palavra. Eu fiquei aqui buscando na memória outra palavra que defina essa frase, mas para mim é uma frase de encorajamento. Vamos ver o porquê, né? Ao longo da lição nós vamos discutir pontos aí, ler, né? Algumas passagens bíblicas que nos confirmarão isso, né? Que para o que der e vier é realmente uma frase de encorajamento, né? Para quem tem a revistinha, né? Acompanha a gente, né? Nós temos uma revista e essas lições elas são descritas com um texto, com algumas atividades, né? Que nós não estamos realizando, né? Os adolescentes aí têm algumas atividades dentro da revistinha, né? Então, quando nós estamos lá presencialmente, nós lemos um pedaço do texto, né? Discutimos e fazemos as atividades que são propostas na revista. Como a gente não tem uma interação aqui, né? É uma aula expositiva, não existe uma interação entre nós, não é uma videoconferência, né? Então, não temos como realizar essas atividades online, mas elas não precisam ser deixadas de fazer, né? Nós temos aí o nosso jogo da verdade, que tem um versículo para cada dia e a respeito deste versículo tem questões, né? Tem algumas perguntas que devem ser respondidas. E ao longo da revista são várias atividades, né? Para essa lição 11, por exemplo, tem o jogo da verdade, que traz todos os versículos da semana e algumas perguntas sobre eles, né? Quando você lê. Nós temos aí depois ao longo da revista 6 atividades aí que podem ser feitas. Inclusive tem atividades que recapitulam as lições anteriores e é interessante fazer, né? Porque você vai retomando aquelas lições que já foram estudadas. Isso é muito bom, né? Para ver o quanto a gente aprendeu daquilo que foi estudado e o que ainda pode ser aprendido, né? Então, esse recado aí é para os meus adolescentes aí, né? Da igreja que me acompanha, que tem a revista, para que não deixem de fazer, né? Em algum momento aí de estudo, em algum momento que você queira se aprofundar mais sobre a palavra, pega a revista e faz a atividade, tá bom? Combinado assim? Então, para iniciarmos aí a nossa próxima lição, eu vou pedir para que Deus ele mantenha os nossos corações abertos, né, para receber da sua palavra, para que nós possamos ter discernimento e compreender, para que eu, enquanto a professora hoje, possa falar de uma maneira que vocês possam entender aquilo que Deus quer falar com vocês, né? Não eu, Regina, mas o que Deus quer falar para vocês. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, não somente ministrando a vocês, não somente passando a lição a vocês, mas também
de ter tido a oportunidade de estudar a palavra de Deus, né? Porque no momento em que eu não simplesmente pego a revista, venho aqui, leio, faço a gravação para vocês. Antes eu tenho toda uma preparação, eu leio tudo que está escrito na revista, eu leio e reflito acerca dos, dos versículos que estão descritos aqui, né, para ter uma maior compreensão da lição. Então eu estudo antes, né, a lição para poder passar para vocês. Então eu também agradeço a oportunidade de estar estudando mais sobre a palavra de Deus para poder passar para vocês, né? E que vocês possam aí ao final dessa aula compreender, né, o, o que é esse o que der e vier, para o que der e vier, né? Nós estudávamos na aula passada sobre o que tem depois de Jerusalém, né? E vimos a história de Paulo, né? Saulo que virou Paulo e o quanto ele foi importante para a expansão da igreja, né? O quanto ele foi importante no sentido de levar a palavra de Deus a vários lugares e de se cumprir, né? O que havia, o que está, né, escrito na Bíblia, que é sobre a palavra de Deus estar em vários lugares até os confins da terra, né? Nós vimos na aula passada também, né, que em Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então, Paulo fez parte disso, né? Paulo foi um grande missionário que esteve em vários lugares. E foi fácil a vida de Paulo? Foi fácil para ele fazer tudo isso, estar em todos esses lugares, pregar às pessoas? Será que ele sozinho conseguiu e não teve nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhuma dificuldade? Será que foi tranquilo para ele só por o motivo dele estar levando a palavra de Deus fazia com que ele fosse bem recebido por todos, em todos os lugares? Será que foi isso que aconteceu? Mas de uma coisa a gente tem certeza. Em todos os lugares, né, pelos quais Paulo passou, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Ele estava sendo, ele tinha a presença do Espírito Santo com ele. Por isso ele teve força para aguentar tudo que ele aguentou. Não por ele, não pela força de homem, de Paulo, de humano, mas porque ele tinha o Espírito Santo do lado dele. É fato que ele foi um homem ousado, que ele teve atitude, que ele se posicionou. Isso também é muito importante, né? Que nós nos posicionemos diante da palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Mas o Espírito era com ele, o Espírito era com Paulo, não é verdade? Por tudo que a gente já leu, né, sobre Paulo, e já faz algum tempo, assim, quase que todas as lições aqui, dá um exemplo, né, de como foi a vida cristã de Paulo. Vamos ver aqui o nosso texto bíblico básico, que vai trazer Atos, capítulo 21. E aí são vários versículos, né? Não, eles não estão numa sequência de acontecimentos, então foram pegos alguns versículos de Atos 21. E Atos 21 ele vem contar dessa vontade de Paulo de voltar a Jerusalém, né? Porque ele queria voltar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes, né? Ele queria estar lá no dia de Pentecostes, então ele queria voltar. Só que existiam alguns perigos lá para ele, né? Nem todos que viviam em Jerusalém estavam tão amigáveis de Paulo, né? Não eram tão amigos. Por quê? Porque Paulo pregou a todos, inclusive aos gentios, aos estrangeiros.
E isso para os judeus foi uma afronta. É como se Paulo tivesse infringido uma lei. Mas Paulo, ele só obedeceu a Deus. Não é verdade? Deus fez com que a palavra dele fosse para todos, por meio de Jesus. E Paulo assim continuou pregar a sua palavra a todos, a toda nação, a todos os lugares, né, até os confins da terra, não somente aos judeus. E aí, por conta disso, né, Paulo acabou criando aí alguns inimigos. E teve consequências, né? A volta dele teve consequência. Então, tem alguns versículos aqui que eu vou ler, e ao longo da revista, né, dessa lição, nós vamos entender um pouco melhor o que aconteceu aí em Atos 21. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se, juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria individualmente em favor deles. Só que alguns homens lá, né, que não estavam muito contentes com Paulo naquele lugar, né? Principalmente, não, principalmente não, esses homens eram judeus, né? E eles não estavam contentes não com a visita do Paulo aí, sabendo que ele estava pregando aos gentios, né? E esses aí, quando viram que Paulo estava lá no templo pregando, né, dito por eles um santo lugar, eles gritaram a todos, né, que estavam ali, para poder incitar mesmo uma multidão para que todos percebessem que o que Paulo estava fazendo era errado. Então eles gritavam, né? Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou neste santo lugar. E aí o que aconteceu? Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Então veja como Paulo ele acabou sofrendo, né? Por conta de levar a palavra a todos, inclusive aos gentios, aos estrangeiros. Então isso teve uma consequência. Quando ele volta para Jerusalém, que os judeus ficam sabendo disso, o que acontece? Eles querem a morte de Paulo. Porque como pode esse homem estar fazendo, na concepção deles, algo que era contra a lei, né? Vamos ver então o que acontece aí, né? E aqui explica o que acontece lá, né, em Atos 21. Na verdade, Paulo ele queria visitar Jerusalém, né? Ele queria participar da festa de Pentecostes, né? Para relatar aos irmãos o que o Senhor havia feito por seu intermédio. Ou seja, ele tinha ido a vários lugares e ele queria dar esse testemunho. No entanto, os cristãos da cidade de Tiro procuraram fazê-lo desistir de tomar tal caminho. Ou seja, alguns cristãos, já sabendo, né, o perigo que esperava por ele em Jerusalém, até tentaram fazer com que ele mudasse de ideia, né? Em Cesareia, um profeta chamado Ágabo advertiu o apóstolo acerca dos sofrimentos que o esperavam em Jerusalém. Mas Paulo insistia em dizer que estava disposto a sofrer e a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Faz sentido a frase agora? Olha aí. Paulo dizia que estava disposto a sofrer e a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava para o que der e vier, né? Ao chegar a Jerusalém, Paulo foi recebido pelos cristãos com grande alegria. No dia seguinte, ele se reuniu com Tiago e os presbíteros do local.
o apóstolo pôde fazer um relato minucioso do que Deus havia feito aos gentios por intermédio dele. Então, eu vou ler aqui para vocês o que diz, né? Atos, já que ali estava anteriormente no texto bíblico, nós tínhamos alguns versículos pulados, né? Não tinha uma sequência. Eu vou ler para vocês o que diz Atos 21, 19 e 20. Então Paulo os cumprimentou quem? As pessoas que estavam ali, né? A Tiago, os presbíteros, cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Então veja, ele os cumprimentou e ele deu um relato minucioso, ele falou tudo o que aconteceu. Mas para os judeus? Não, para os não-judeus. Então, através da vida de Paulo, Deus fez maravilhas com os gentios. E ele quis contar isso, né? Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Ou seja, havia ali um perigo, né? O que aconteceu? Vários judeus da Ásia que conheciam Paulo também estavam visitando Jerusalém naqueles dias. Então, ali tinha bastante pessoa que estava visitando Jerusalém justamente por conta da festa de Pentecostes, né? Ao avistarem o apóstolo no templo, começaram a gritar, que foi o que a gente leu anteriormente, instigando a multidão contra ele, acusando-o de ensinar a desobediência à lei. O tumulto cresceu de tal maneira que Paulo foi espancado. Espancado, irmãos, espancado. Mas o que Paulo dizia? Que ele estava disposto a morrer, né? A morrer por Jesus. Enquanto era amarrado para receber chibatadas, Paulo fez uma pergunta ao centurião. Foi sábio, olha como ele foi sábio. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? A lei romana proibia qualquer punição aos seus cidadãos, enquanto não houvesse um julgamento justo para o acusado. Ao descobrir que Paulo era um cidadão romano, o comandante ficou atemorizado, pois poderia sofrer severa punição se as autoridades de Roma tomassem conhecimento do que estava acontecendo a um homem com tais direitos políticos. Ou seja, quando Paulo viu que o negócio ia ficar feio pro lado dele, né, que ia apertar ali, ele se lembrou de algo. Ele era um cidadão romano e, segundo a lei romana, um homem não poderia acontecer o que estava acontecendo, né? Ser preso, ser morto, ser espancado antes de ser condenado. Ele tinha que ser julgado e condenado para que fosse feito alguma coisa com ele, né? E aí o comandante ali ficou meio assim, porque ele sabia que se acontecesse alguma coisa que infringisse a lei, né, de Roma, o que ia acontecer? A coisa ia ficar feia pro lado dele, né? A coisa ia dar ruim, né? Ia dar ruim pro lado dele. Então, ele ficou meio atemorizado. Então, veja que o que Paulo tem? Além de ele estar pronto para o que der e vier, né? Em nome de Jesus, né? Ele diz que está disposto a morrer, né? Está disposto a morrer. Então, o que ele tem aí? Ele tem ousadia. O apóstolo Paulo tem ousadia em pregar o evangelho, né? Ele anuncia a vida, a morte, a ressurreição de Jesus a inúmeras pessoas, a vários lugares. E isso levou ele a inúmeras situações difíceis também. Só que Deus sempre deu força para ele, sempre deu força,
né? Deus sempre deu ânimo a Paulo, né? E ele colocou o ministério acima dos seus desejos pessoais. Ele colocou o ministério acima de muitas coisas. Muitas vezes ele largou família, ele largou amigos, ele mudou de um lugar para o outro. Para quê? Para levar o evangelho, para pregar o evangelho. E isso, ele sempre esteve disposto a quê? A ir para outro lugar, ainda que ele tivesse que se adaptar com costumes de outras pessoas, de outros povos. Não era o que ele praticava, não era o que ele fazia, não era o que ele comia, não era a língua que ele falava, mas ele ia, né? Ele ia. Então ele era uma pessoa ousada. E uma pessoa ousada sempre está para o que der e vier, não é? E acima de tudo isso, né? Além de tudo isso, a vida de Paulo era controlada pelo Espírito Santo. E esse era um segredo de ter um ministério tão frutífero, né? Ter o Espírito Santo controlando a sua vida é a chave, né? É o segredo de que tudo vai dar certo, de que ainda, né, que você passe por inúmeras situações difíceis como passou Paulo, Deus vai estar ali te dando força, te dando ânimo, né, para que você continue. Amém? Confuso diante da situação, o comandante romano decidiu levar Paulo às autoridades religiosas dos judeus. Em sua defesa, Paulo afirmou ser fariseu. Isso provocou uma divisão no conselho e iniciou uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus queriam vê-lo em liberdade. Por outro lado, os saduceus insistiam, né, na prisão do apóstolo. A discussão foi tão dura que o comandante precisou intervir e prender Paulo novamente. Então, ele ficou com medo, né? Ele falou, meu Deus, e agora o que vai acontecer? É melhor eu prender esse homem aqui do que chegar alguém aí, matar, espancar ele e eu é que vou ter que responder. Logo depois de retornar à prisão, o Senhor animou Paulo e prometeu levá-lo a Roma para testificar do seu nome. Olha que lindo, né? O Senhor, ele não só dá força a Paulo, ele não só dá ânimo a Paulo, como ele faz promessas a Paulo. Vamos ver aqui o que o Senhor prometeu a Paulo, né? Isso quando ele retorna à prisão, veja bem. Ele tá numa situação complicada, né? Ele chega no lugar para participar de uma festa, ele chega animado. Pensa você chegar no lugar querendo. É a mesma coisa, né? Você chega e quer dar uma super notícia, né? Vou fazer uma comparação aqui meio. Não tão, né? Assim, não como a situação de Paulo, mas não sei se você já viveu essa situação. Eu já vivi quando era adolescente. Eu tirava notas boas na escola, sempre tirei notas boas, né? Sempre gostei de estudar. E aí eu me lembro que quando eu tirava, era a letra, na minha época era a letra A, B, C e D. E E é zero. E aí eu lembro que eu chegava pro meu pai muito feliz quando eu tirava um B mais. Tinha um lance assim, sabe? B menos, B mais, C mais. Então, assim, vamos supor que o, o E era zero, o D era ali um 2 3, né? O C era um 5, um C mais já era um 6. Aí você fala, ó, C mais já tá bem perto do B ali, que é 8, né? Um B mais já é quase 9 e depois o A, que era o 10. E tinha até o A mais, que eu não sei nem quanto que era. Mas eram letras. E quando eu tirava um B mais, eu já ficava muito feliz, porque estava muito próximo do A, né? Que era a nota máxima. Então eu me lembro que eu chegava no meu pai e falava assim,
pai, eu tirei B mais em matemática, eu tirei B mais em português. E meu pai virava e falava assim: você não fez mais que a sua obrigação, né? Você não fez mais que a sua obrigação. Eu imagino Paulo nessa situação, chegando lá em Jerusalém, querendo contar o que Deus tinha feito nos outros lugares, nas outras cidades, por intermédio dele, aos gentios, aos estrangeiros, aos judeus, a muitas pessoas. Ele queria falar do que Deus fez a muitas pessoas, independente se as pessoas eram gentios, judeus e estrangeiros, quem eram as pessoas. Ele queria testemunhar do que Deus fez, né? E aí, quando ele começa a fazer isso, algumas pessoas se incomodam. Nesse caso, os judeus, eles se incomodam com isso. Eles se incomodam com o que Paulo faz. E o que acontece? Ele é preso, ele apanha, ele é espancado, né? Então é a mesma coisa que eu sentia quando eu. Não, lógico que não tem comparação, né? Um espancamento com uma palavra só, né? Que meu pai dizia. Mas é como se jogar um balde de água fria, né? Você vem todo emocionado, né? Como diz os adolescentes, falando o que aconteceu, assim, achando que vai. Nossa, todo mundo vai gostar muito do que eu tô falando, tal. Eu vou dar um grande testemunho aqui em Jerusalém. E de repente ele é recebido dessa maneira. Mas o Senhor era com ele. Mas o Espírito Santo era quem controlava a vida de Paulo, né? E Deus fez uma promessa. Então, lá em Atos 23:11 diz assim, ó: na noite seguinte, né? Logo depois que ele retornou à prisão, na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Não vai ficar só aqui. Não é só aqui que você vai testificar. Não é só aqui que você vai falar. Você vai falar em outros lugares, inclusive em Roma. Veja que lindo, né, que o Senhor faz. Então ali você tá numa situação muito difícil da sua vida, muito difícil, onde coisas ruins estão acontecendo, onde você espera que aconteça uma coisa, que mude uma situação e a situação não muda. E o que Deus diz para você? Tenha coragem. Tenha coragem, né? Agora, você vai dizer para Deus: eu estou aqui para o que der e vier? Né? Mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as adversidades ali, será que a gente consegue construir um caráter cristão, né? É possível fazer tantas coisas mesmo diante de problemas, mesmo diante de acusações, mesmo diante de pessoas querendo matar. Paulo prova que sim, né? Paulo é um exemplo de que sim, não é verdade? E aí segue o texto, né? Passados 5 dias, a comitiva do Sinédrio chegou a Cesareia para uma audiência. Então, ó, veja que o negócio foi longo aí, né, para ser resolvido. Durou algum tempo, não é? Então, passados 5 dias, a comitiva do Sinédrio chegou a Cesareia para uma audiência. O sumo sacerdote Ananias liderou o grupo, acompanhado de um advogado de acusação. Diante do governador, começaram as acusações injustas. Paulo foi acusado de ser um revolucionário, promotor de contendas, líder de uma seita e profanador do templo. Olha isso, gente. Foi acusado de ser revolucionário, promotor de contendas, de fazer confusão, líder de uma seita, ou seja, ele não estava provando ser cristão, profanador do templo, então ele estava infringindo as leis, né, ali.
Com um sinal do governador, o apóstolo foi convidado a falar. Ele abordou os acontecimentos sem hesitação, em hesitação. Ele não foi encontrado fazendo amotinações no templo como for acusado. Então, muita coisa que foi dito, ele não fez, né? Ou seja, ele estava sendo acusado injustamente, né? Não havia comprovação do que falavam dele. Não havia comprovação. Os seus acusadores não estavam presentes. Então, quem os acusava não estava lá presente, né? Então, que ia acontecer agora, né? E agora, será que Paulo ia ser morto? Será que ele foi preso mais uma vez? Será que ele foi condenado? O julgamento foi adiado mais uma vez, pois não havia nada que pudesse condenar o apóstolo. No entanto, no decorrer de 2 anos, Félix manteve Paulo na prisão a fim de agradar aos judeus e evitar conflitos. Veja como já havia aí nesse tempo, né, a, a boa política, né? Então, assim, é melhor eu mantê-lo aqui, né? Melhor eu mantê-lo aqui preso para não arrumar confusão com os judeus, porque se eu soltá-lo, embora não tenha comprovação, embora não tenha sido encontrado nada contra ele, embora as pessoas que o acusaram não estavam aqui para falar, né? Embora tudo isso, eu vou mantê-lo preso. Por quê? Porque se eu soltar, eu vou arrumar confusão com os judeus, vai ter conflito, eu vou ter que entrar no meio. E aí, se acontece alguma coisa com ele, vou ter que me justificar com os romanos, com a lei romana, porque ele é um cidadão romano. Então é aquela coisa né, a política da boa vizinhança. Paulo sempre deu testemunho de fé e esperança na morte e ressurreição de Cristo. Mesmo diante das situações mais críticas, ele dava testemunho de fé e esperança na morte. Então, quer dizer, quando Paulo estava preso, você acha que Paulo ficava lá dentro da prisão chorando, se lamentando pelo que estava acontecendo? Não, ele orava, ele falava de Deus para os outros presos, ele não ficava lá se lamentando. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele. Porque Deus havia falado para ele e prometeu a ele que ia mandá-lo para Roma. Então ele não tinha nada que temer. Se ela era um pregador, né, da palavra de Deus, como que ele mesmo ia contra aquilo que ele acreditava, né? Ele não podia ir contra aquilo que ele acreditava. E nós devemos o quê? Seguir o seu exemplo. Não devemos abrir mão do nosso bom testemunho, hipótese alguma. Então, se eu tenho bom testemunho para dar, se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, se eu estou estudando, eu estou aprendendo da palavra de Deus, eu tenho que falar, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que evangelizar. Nós estamos aprendendo isso aqui desde a. Deixa eu ver aqui, acho que desde a primeira, segunda, terceira lição aqui que a gente está aprendendo isso, não é? Nós falamos aí do início da igreja primitiva, falamos de uma igreja que foi criada para vencer, e essa igreja foi criada para vencer porque nós temos um conselheiro e tanto que é Jesus Cristo, não é? Que existe por aí, lá fora, 1000 atalhos que promete uma vida maravilhosa, né? Existem muitos atalhos que faz promessas aí, o mundo tá cheio de promessas de uma vida boa, de uma vida tranquila, de uma vida de felicidade. Mas nós, enquanto cristãos, nós falamos sim, eu vou para Jesus e não para os atalhos, né? E depois disso nós falamos sobre
a primeira agência do evangelho. Depois nós falamos a base do ensino apostólico. O que é a base do ensino apostólico? Né? Vai lembrando aí. Fomos falando dos primeiros missionários, né? Falamos de Estevão, falamos dos próprios apóstolos, né? E aí nos encorajamos, né? Já como todos os outros missionários, né? Vamos lá para o alto e além, vamos disseminar essa palavra a todos que nós conhecemos. Podemos fazer isso na nossa escola, no nosso lar, na nossa família, no nosso bairro, não é verdade? Alguém falava no último culto, né? Acredito que o pastor falou, né, sobre uma ministração do evangelista Carlos, que ele falava que aqui fora, né, fora da igreja, existe um púlpito enorme para a gente falar, né? Então, fora da igreja tem muitas pessoas, irmãos, que estão precisando, muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E aí, na última, nós estávamos vendo tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, né? E depois de Jerusalém, será que alguém conseguiu ir além disso? Claro que conseguiu, porque dizia a palavra que sim, né? Dizia a palavra de Deus e nós lemos isso na Bíblia, né? Que sim, que seria que a palavra de Deus chegaria até os confins da terra. E agora nós estamos diante de Paulo, que é a própria explicação do título da lição, para o que der e vier. Porque Paulo estava para o que der e vier, não é? Uma pessoa que ele ficou, depois disso aí, ele ainda ficou 2 anos preso, irmãos. 2 anos presos, né? E só depois desse tempo é que resolveram lá, né? Mais uma. Resolveram enviá-lo para Roma, né? Então, em Atos 23, 11, Deus faz uma promessa para ele, não faz? Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Né? Então, Paulo, ele sabia que o Festo, né, que era o comandante que substituiu esse outro comandante que havia deixado ele preso, que era o Félix, né? Depois do Félix veio um comandante chamado Festo. E ele sabia que se Festo mandasse para Jerusalém, seu problema se agravaria. Então ele apelou para a corte superior, ele pediu apelação. Pois sendo cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado pela corte de César. Né? Isso está lá em Atos 25. A prisão de Paulo e a insistência dos judeus em um julgamento que lhes desse o ganho de causa preocupavam o Festo, que era o novo comandante. Ao receber a visita do rei Agripa, o governador contou-lhe a situação. O rei interessou-se pelo caso e decidiu ouvir o discurso de Paulo. Olha que interessante, né? Esse Festo, ele recebeu a visita de um rei chamado Agripa e contou o que estava acontecendo ali, né? Olha, toda uma situação aqui, né? Eu tenho um cidadão romano aí que está preso pelos judeus aqui, ele é condenado, morto, açoitado, tudo de ruim, mas por outro lado, ele é cidadão romano, ele fez ele apelou, né, para a corte superior aí, eu não sei muito bem o que eu faço. O apóstolo, né, Paulo, apresentou a sua defesa ao rei e convenceu de que realmente ele não era culpado daquilo que estavam acusando ele. Olha que interessante. Entretanto, nada pôde ser feito, pois ele já havia apelado para a corte, então tinha que esperar a decisão da corte, né? Segundo o seu próprio pedido, Paulo foi enviado para Roma. E olha aí. Paulo foi enviado para Roma.
Ele pediu para ser enviado para Roma e ele foi atendido. Ou seja, a promessa de que ele iria testemunhar sobre Cristo naquela cidade, Roma, estava sendo cumprida. Finalmente estava sendo cumprida. Então, irmãos, quando Deus está à frente da sua vida, quando o Espírito Santo é o controlador da sua vida, quando você tem ousadia nesse espírito, né? Ousadia no espírito. Quando você tem a fé, né? A fé de o que você precisa fazer. O que Paulo precisava fazer? Na concepção dele, o que ele precisava fazer? Anunciar o evangelho, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Era isso que ele precisava fazer. Nem que para isso ele precisasse abandonar a família, nem que para isso ele precisasse abandonar os amigos, nem que para isso ele precisasse mudar de lugar, de região, se acostumar a outros costumes, a outros paladares, outras comidas, a outra língua, né? Muitas vezes ele teve que aprender a falar em outras línguas. Então veja, Paulo, ele se tornou um teólogo e evangelista que fazia parte da liderança do cristianismo. Mas veja, embora seu status na igreja tinha crescido, sua visão sobre si mesmo havia mudado. No começo, ele se via como um importante líder cristão, mas depois como o menor dos apóstolos. Olha a humildade, né, que foi crescendo em Paulo. Mais tarde, ele entendeu que em sua carne não habitava bem algum e que ele era o menor de todos os santos. No fim, ele descreveu a si mesmo como o principal dos pecadores, entregando-se à misericórdia e à graça de Deus. O temido fariseu tornara-se o destemido apóstolo aos gentios, cuja profissão de fé era o que está escrito em Filipenses 1:21. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Então veja, Paulo, ele se dispôs a ir a vários lugares pregar o evangelho de Cristo. Ele passou por muitas situações difíceis. Ele se via como um líder, um importante líder cristão no começo, né, no início. Depois ele foi percebendo que não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um grande pecador, né? Eu sou o menor dos menores, né? Então aquele que era o temido, né, fariseu, aquele que todos temiam, porque ele mandava matar, né? Ele permitiu que Estevão fosse morto, né? Então ele perseguia os cristãos. E ele passou então de temido fariseu a destemido apóstolo aos gentios. E qual era a profissão de fé dele? O viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu tenho que viver para Cristo. E o morrer é ganho. E se eu morrer, eu estou no lucro, né? Tem uma outra versão aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Filipenses 1:21. Diz assim, essa versão: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro morrer, né? Aí segue o texto assim, ó: mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Então, ele dizia isso para Filipenses, né? Para a igreja de Filipe.
E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, é a carta, né, que ele manda aqui. Vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Veja que coisa, né? Que pessoa que era Paulo e que a gente pode se inspirar e que a gente pode ter como exemplo, né? Paulo, ele é exemplo pra gente, exemplo de homem de fé, exemplo de homem que, ainda que as circunstâncias não sejam tão boas, ele tá ali para testemunhar de Cristo. E aí eu faço uma pergunta para vocês, e vocês? Estão para o que der e vier? Estão para o que der e vier? Estão, né? Estão para o que der e vier, porque nós teremos aí no sábado o nosso culto de jovens. Você que está assistindo, não deixe de participar, ou presencialmente, ou pelas lives, né? Vai ser transmitido aí no nosso canal. Não deixe de participar, ainda que seja da sua casa, né? E, e essa semana eu, assim, muito rapidamente, né? Faltando aí o que? Uma semana pro culto, né? Pro culto de louvor, né? Do Ministério dos Jovens, eu lancei um desafio aí aos meus adolescentes, né? Vamos fazer algumas apresentações, então eu pedi para que uma abrisse o culto com um versículo e falasse alguma coisa para os jovens, pedi para que outros cantassem, vamos fazer uma apresentação com um louvor. E eles toparam, né, meninos e meninas, né, menino e meninas, né, menino só tem o Gabriel de menino, e aí as meninas aí, Gigi e Ana, toparam fazer uma apresentação, toparam participar, né? Mesmo com todo o nervosismo, mesmo com toda a timidez e tudo mais, elas estão super dispostas, todos me procurando, perguntando como pode fazer, o que pode fazer, se tá bom esse, se tá bom aquele, como que eu posso ajudar. E veio ao encontro do que a gente está estudando, né? Veio ao encontro do que a gente está estudando aqui, para o que der e vier. E essa semana elas me surpreenderam, né? Me surpreenderam estando dispostos, né? O Gabriel, a Gigi, a Ana, desculpa, estando dispostos a participar aí desse culto, né, com a gente aí, que vai acontecer no sábado, dia 19, às 19 horas. Eu tô aqui fazendo o convite para você que tá assistindo, que tá me assistindo aí. Não deixe de participar. Você pode vir presencialmente com com toda a segurança, né? Com o uso da máscara. Nossa igreja possui álcool em gel, tem todos os cuidados de segurança aí por conta da Covid. Mas se não for esse, né? Se você ainda acha que não dá, que não tem como comparecer presencialmente, assista. Assista a nossa live aí no sábado, às 19 horas. Ok? Então chegamos aí ao fim, né? Da lição 11, aprendendo com Paulo a ser uma pessoa que dá testemunhos de Deus e que leva o Evangelho a todos os lugares, independente das circunstâncias. O nosso textuário diz: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Não deixe de proclamar a todas as pessoas a vontade de Deus. Amém? Boa semana para vocês. Até a próxima terça-feira. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
Amém.